E diz assim: Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes 3 anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, eu quis dizer, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela entrou e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que foi falada pelo ministério de Elias. Para falar esta manhã, antes de ir para o exterior, escolhi um tema disso: Esteja certo de Deus. E agora, Senhor, abençoa a tua palavra enquanto é pregada, e que o Espírito Santo tome nossa mente e nossos pensamentos e nos prepare para a visitação dele, pois pedimos que ele venha. Pois não viemos à casa do Senhor para ser vistos ou para ver, mas para aprender de ti e conhecer a tua natureza e o teu caminho e as tuas causas, para podermos enfrentar os problemas da vida com verdadeira segurança, estando certos de Deus. Concede, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deve ter sido uma manhã terrível. Estava tão quente e com poeira, e as pessoas na rua morrendo de fome. E a terra estava tão quente, a ponto de queimar. Tudo isso era reflexo de seus pecados e sua decadência moral. Vejam, Acabe reinava em Israel na época, ou sobre Israel, e ele foi o mais ímpio de todos os reis de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio quanto Acabe, pois ele, tendo sido instruído e sabendo que não estava certo, falhou ao continuar, desagradando a Deus em tudo o que fazia. Embora possuísse um grande sistema militar e as pessoas tivessem prosperado muito sob seu reinado, ainda assim não se pode desagradar a Deus e esperar passar impune por muito tempo. E então, em seu casamento, em vez de casar-se entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra,
adoração de ídolos. Ele se casou com Jezabel, e ela não era crente. E crente jamais deve se casar com incrédulo, sob circunstância alguma. Deve sempre se casar com crente. Mas Acabe fez este mal, e sem dúvida que Jezabel era uma bela mulher. E ele gostou da aparência dela em vez de o que ela era. É aí que muitas pessoas cometem o mesmo erro até hoje. E ela trouxe idolatria à nação, entre o povo. E o povo, os sacerdotes, seus ministros, caíram vítimas dessa grande demanda popular. E é o retrato exato do nosso país hoje. Caímos sob a demanda popular. Não há dúvida de que os sacerdotes achavam que estaria tudo bem, contanto que o governo aprovasse. Mas não me importa o que o governo aprove, tem de ser o que Deus aprova. E as pessoas achavam que não teria problema se participassem de algumas coisas mundanas deles. E alguém poderia me pedir para retirar o que acabei de dizer, que foi um retrato muito apropriado de hoje. Talvez não pensemos que somos adoradores de ídolos, mas somos. E o governo endossa isso. As pessoas hoje são adoradoras de ídolos porque elas adoram ídolos. Algumas adoram estrelas de cinema como ídolos. Algumas adoram o dinheiro como ídolo. E algumas adoram estrelas de televisão como ídolos. Mas tudo o que você coloca antes de Deus é um ídolo, seja o que for. Até mesmo Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Pode ser que você tenha uma grande igreja, pode ser um grande edifício, ou pode ser uma grande denominação. E, repetindo, pode ser uma grande congregação. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo. E essas pessoas sabiam que não eram espirituais como costumavam ser sob o reinado de outros reis. E achavam que só porque eram uma nação religiosa, tudo estaria bem. E é assim que também chegamos a essa condição. Há alguns meses eu estava conversando com um excelente amigo meu. E ele disse: irmão Branham, creio que o irmão aperta demais os Estados Unidos. Ele disse: o irmão está sempre condenando o pecado e como Deus vai punir esta nação. Eu disse: ele tem de fazê-lo para ser justo. Ele disse: mas irmão Branham, o irmão se esquece de que esta nação foi fundada com base nas Escrituras e nossos antepassados vieram aqui e Deus nos deu esta herança e somos uma nação religiosa. Eu disse: isso é verdade, tudo isso, e as pessoas não fazem ideia do quanto valorizo esta nação. Mas veja, meu irmão, Israel também foi escolhido por Deus e ele lhe enviou profetas e grandes homens, mas Deus não pode tolerar o pecado. Ele fez Israel colher cada grão que semeou. E se ele fez Israel colher o que semeou, fará com que colhamos o que semeamos. Ele não faz a acepção de pessoa. E chegamos a ponto de pensar que, por estarmos descansando sobre o que nossos antepassados fizeram, ou sobre o que os grandes fundadores de nossas igrejas, o que o grande sacrifício deles foi para Deus, o que está bem e é muito valorizado, mas não podemos alcançar a salvação a partir do que eles fizeram. A salvação é um assunto individual entre cada pessoa e Deus. Não nossa nação, nossa igreja, mas nós mesmos diante de Deus, nós respondemos. Chegou-se a um ponto em nosso país que mesmo entre as pessoas mais espirituais que temos, você chega a homens e mulheres espirituais e percebe que lhes falta algo no coração. Temos, nas últimas semanas, eu tenho analisado algumas dessas coisas e percebido isso nos homens, que eu achava serem o cerne. Entretanto, percebo que estão dando ênfase às coisas temporais, indo por aí dizendo: Deus me dá o maior tal e tal, Deus dá. Você está vangloriando-se.
Grandes coisas materiais nem sempre estão na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Mas o que o mundo precisa hoje não é de uma fé fingida. Tenta iludir-se para alcançar algo e chamar isso de espiritual. Às vezes a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor: muitos virão a mim naquele dia e dirão: não fiz isto e aquilo em teu nome? E declararei a eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe que é certo e não faz. Nunca vos conheci, ele dirá. E estamos vivendo nesse dia. O que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso. Não precisamos de igrejas maiores, não precisamos de congregações maiores, não precisamos de mais programas de rádio e televisão, não precisamos muito mais de coisas assim. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de uma pessoa que se humilhe diante de Deus, mesmo que não tenha um centavo, e ore até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento ocorra no interior do coração, que mude as atitudes e a atmosfera em que vive. Talvez você não tenha um par de sapatos nos pés. Você pode estar vestido com trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Prefiro ter isso a todo o dinheiro do mundo. Então, não se pode dizer que as coisas naturais são sempre sinal de bênção de Deus. Davi falou isso ao Senhor, que viu o ímpio espalhar sua como frondosa árvore nativa. Mas Deus lhe perguntou: já o consideraste no final? Não importa quão boas roupas vistamos, quanto tenhamos para comer, não é isso o que vai à presença de Deus. Este corpo em que habitamos perece independente de como se cuida dele. Mas é a alma que está no homem, é uma condição do espírito que entra na presença do Deus vivo. Mas presumimos, achamos que só por sermos uma nação, Acabe e todo Israel também naquele dia presumiram que tudo estava bem. Seus sacerdotes e pregadores haviam tentado lhes dizer: tudo está bem, tudo está ótimo. Mas tinha um que clamava contra o erro, porque este sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com as tendências modernas de uma religião não santa. Também o Deus do céu permanece o mesmo hoje, em todos os nossos esforços e grandes coisas que estamos tentando fazer. Deus nunca se agradará com nada menos que uma vida inteiramente santificada diante dele. Podemos construir escolas, santuários e tabernáculos, podemos ter organizações, podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim, Deus não ficará satisfeito até que a alma humana se santifique no altar de Deus, consagrada para as obras de Deus. E já não se encontra isso. Percebe-se que nossas reuniões de oração são tão fracas. Apenas 1 minuto de oração e pula-se na cama. Verificamos que isso acontece 1 ou 2 vezes por dia, do que todos somos culpados. Nossa nação, moralmente, está decaindo. Temos Billy Grahams e Oral Roberts em toda parte. Mas até que surja uma sede no coração dos Estados Unidos para trazê-los de volta a um Deus vivo, a uma experiência viva, a uma fé imortal no Deus vivo, estamos nos esforçando por nada, como se diria. Podemos andar com o peito estufado, com o colarinho virado atrás e andar pela rua e desejar ser chamados de doutor ou reverendo. Podemos pastorear as maiores igrejas que há no país e podemos ser tão devotos quanto possível que ninguém possa apontar um dedo para a nossa vida. Mas até que essa alma que está dentro de nós esteja ardendo por Deus, até que algo ali dentro, aquele anseio por Ele, como o cervo brama pela corrente de água, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Até chegarmos a esse tipo de experiência,
Portanto, o comunismo e assim por diante ganharão terreno, como estão fazendo. E todas as alianças que pudermos formar nunca os deterão. Está predito que virá. Mas Deus está chamando sua igreja. Como esta pequena mulher deve ter sido do calibre de Elias, porque geralmente sua ação mostra o que você é. E repetindo, ela foi escolhida para hospedar o profeta de Deus. Lembre-se, ela era gentia, não judia. E a terra estava ardendo. E sem dúvida que esta pequena mulher, sendo desse calibre, sendo do tipo crente, pois vemos que Deus não a teria chamado se ela não fosse digna de hospedar o profeta de Deus, visto que ele nunca teria enviado seu profeta a uma casa que fosse indigna. Não foi a escolha dele, foi a escolha de Deus. Não foi ela que lhe deu ordem, foi Deus que lhe deu ordem. Ele havia sido colocado junto a um ribeiro. Os corvos o estavam alimentando, mas foi a ordem de Deus que algo acontecesse. E Deus, com certeza, foi a uma crente da mesma natureza de Elias. Ela era viúva, e todos sabemos pelo que ela, como viúva, teria passado, com o marido morto e um menino para criar. E naquelas terras, eles dependiam de suas colheitas. Não tinham projetos como temos hoje e plantas de defesa. Eles dependiam de suas colheitas. E porque a iniquidade do povo e sua degradação moral haviam trazido seca sobre a terra, aqui estavam todos passando fome e morrendo. E então verificamos que, sem dúvida, ela havia orado noite após noite, e a noite toda, à medida que via aquela panela de farinha esvaziando-se cada vez mais. E deve ter chegado a não haver nem mais uma xícara cheia de farinha na panela. Tudo o que lhe restava era só um punhadinho. A morte estava passando pelo portão, à sua porta, pois não havia como conseguir mais. A nação inteira estava passando fome. E do azeite restava apenas uma boa colherada no pequeno recipiente. Apenas aquele tanto de azeite e aquele tanto de farinha encontravam-se entre ela e a morte. Ela deve ter sido bem sincera em suas orações. Deixe que alcance sua casa e seremos um tanto mais sinceros do que esta manhã, quando soubermos que a morte está à porta. E creio que pode ser que achássemos talvez isto, que ela havia orado a noite toda, pois mais um dia poria fim a isso. Ela podia olhar para os lábios pálidos de seu garotinho de uns 3 ou 4 anos, e podia ver seus próprios ossos definhando à medida que a carne se apartava deles. E deve ter sido terrível enquanto essa mãe via essas coisas acontecendo. E ainda assim, com as mãos diante de Deus, orando dia e noite, agora resta-nos um punhado de farinha e uma colherada de azeite. Vocês sabem, é estranho. Deus permita que isso infiltre em cada um de vocês se nunca me ouvirem pregar novamente. Que isso seja uma mensagem. É estranho, muito estranho, que às vezes Deus faça coisas assim. Vocês sabem, quando confessamos nossos pecados e preenchemos todos os requisitos que Deus requer, nós cremos em Deus. Há circunstâncias que precisam ser observadas e são de acordo com a vontade dele. E confessamos nossos pecados e corrigimos todos os erros que cometemos. Fizemos tudo o que sabemos, todo requisito que Deus fez ou requereu. Nós preenchemos esse requisito e mesmo assim ele permanece em silêncio. Simplesmente não nos responde. Tenho certeza de que estou falando com pessoas esta manhã que já estiveram nessa situação. Eu mesmo já estive muitas vezes. Quando fazia uma retrospectiva e investigava minha vida e revirava cada pedra e descobria que havia feito algo errado, eu confessava e dizia: Senhor Deus, vou acertar isso, e ia fazê-lo. Então voltava e dizia: agora, Senhor, Tu és Deus, Tu me responderás. Com certeza atendi a toda exigência que Tu requereste que eu fizesse, e a todo requisito eu atendi. E ainda assim, ele não se move, parece ficar em silêncio,
É aí quando você tem de ter certeza de que Ele é Deus. Não desanime. A única coisa é você estar certo de Deus em seu coração. Meu tema: esteja certo primeiro antes de fazer qualquer coisa. Esteja certo em seu coração de que é Deus. E quando cumpriu tudo o que ele disse, então você tem certeza de que ele é Deus. É aí quando a fé se põe a trabalhar, bem aí. A fé permanece firme, pois sabe que ele existe. E você atendeu a todos os requisitos, crê que ele existe e a fé permanece firme. Oh, bendito seja o seu nome! A fé não se abala, pois tem certeza de que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Que isso penetre fundo e nunca se aparte de vocês, Tabernáculo Branham. Se você atendeu aos requisitos de Deus e no coração crê que ele existe, Deus está apenas testando sua fé, pois ele gosta muito de fazer isso. Você confessou o seu pecado e atendeu a todos os requisitos que Deus requer, e ainda assim ele está em silêncio. Lembre-se, a fé diz que ele existe. Então a fé se apega a isso, não sabendo do que se trata, mas sabe que ele existe e está certa de que ele existe. Então, lembre-se, se ele existe, suas palavras têm de ser verdade. E se ele requereu que você observasse estas circunstâncias, e você observou, ele está obrigado a cuidar da palavra dele. Não recue e diga, bem, não fui curado, Oh, que fé pequena e fraca! Não creia nisso! Se tudo está confessado e tudo está fora, e você atendeu ao requisito de Deus, a fé fica firme nesse ponto. Não há nada que a abale. Ele existe e você tem certeza. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, se caminharem, não se fatigarão. Espere, quando você preenche o requisito dele, isso traz sua fé a um desafio. Se você preencheu, os requisitos de Deus foram feitos ou preenchidos, e você refletiu bem sobre isso, e fez tudo o que Deus requereu que fizesse, então sua fé repousa aí de que ele existe. Esteja certo de Deus. Sabe, ele gosta muito de nos testar. Ele gosta muito de ver a reação da sua fé. Sabia disso? Deus gosta de ver como você vai reagir. Quando diz, ó Senhor, creio em ti, és meu Salvador, creio que és o curador, creio que és aquele que dá o Espírito Santo, e as coisas que estou pedindo, tu és o Deus que as concede. E então, quando você confessa todos os pecados e promete a Deus o que fará se ele o curar, e então, porque não acontece, você foge como covarde para algum lugar. Deus não pode usar isso, não há como ele usá-lo, não há como lhe responder, porque ele só responde pela fé. Então, de repente, você vai embora e ele não pode responder. Mas fé verdadeira e genuína fica firme, tendo certeza de que Deus existe. Esteja certo de que ele existe. Esse Deus pede para isso ser feito, para confessar seus pecados e assim por diante, e você o fez. A fé diz que ele existe, está certa de que vai acontecer. Seu pedido tem de ser concedido. Oh, eu espero que você não falhe em entender isso. Se você tem certeza de Deus, Deus tem certeza da palavra dele. Ele só está esperando para testá-lo. Ele fez isso muitas vezes. Vamos repassar um ou dois casos. Pensemos nos filhos hebreus. Eles não deviam se curvar a um ídolo. Deus confiava neles. E quando souberam que teriam de ir para a fornalha de fogo, disseram, nosso Deus pode nos livrar desta fornalha. Mas se não o fizer, não vamos nos inclinar a nenhum de teus ídolos. Veja, tinham certeza e estavam certos de Deus. Sabiam que ele era Jeová, sabiam que ele respondia a oração, mas quer ele respondesse, no caso deles ou não, teria de ser para o bem.
Assim, apenas fizeram sua declaração, confessaram seus pecados e foram para a morte. Quando estavam indo para a fornalha de fogo, sabendo que estavam certos de que, se Deus permitisse que fossem queimados, ele os ressuscitaria na ressurreição. Estavam certos de Deus, porque sabiam que Deus faria tudo contribuir para o bem deles. E quando estamos certos de Deus, sabemos que Deus faz tudo contribuir para o nosso bem. Então fizeram uma declaração. Eles estavam certos e foram direto para a fornalha de fogo. E Deus os deixou chegar até lá, imóvel, olhando para eles. Ele queria ver a reação deles. Quando o rei disse: "Vós vos curvastes quando soou a trombeta?" Disseram: "Não, não nos curvamos." Aí está a fé segurando firme. Bem, então, se não vos curvastes, conheceis o meu decreto? Sim, conhecemos o teu decreto. Meu decreto é que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais do que antes, e vos lançarei lá. Quereis vos curvar agora? Não, não nos curvaremos. Aí está a fé deles. Deus diz: "Bem, verei o que farão quanto a isso. Verei que reação a fé deles tem." Então ele disse: "Atai-lhes as mãos e atai-lhes os pés e lançai-os na fornalha." Eles chegaram àquela fornalha com o fogo diante de suas faces. Deus ainda parado, olhando, mas estavam certos de que ele era Deus. Eles tinham feito sua confissão, tinham acertado tudo o que sabiam, estavam certos de que ele era Deus. Assim, foram direto para aquela fornalha de fogo. Bem no último momento, lá veio ele dos céus em uma carruagem de vento, abanou as brisas para longe deles, enquanto os consolava e conversava com eles. Deus permite que sua fé chegue a ponto de reagir. Lá estava Jó do Antigo Testamento, quando Satanás, nosso acusador, acusou-o de ser pecador secreto. Mas Jó sabia que não tinha pecado, ele sabia que tinha confessado tudo o que havia feito e posto um holocausto lá. Esse era o requisito de Deus, era só o que Deus requeria, era aquele holocausto e uma confissão. E Jó fez essas coisas. E Satanás disse: "Tirarei seus camelos, pois é rico. Tirarei suas ovelhas." E, finalmente, tirou seus filhos, o que era mais achegado ao seu coração. Ainda assim, Jó ficou firme, pois sabia que Deus, ora, ele estava certo de que ele era Deus, pois havia falado com ele e atendido aos seus requisitos. Ele investigou e constatou: "Ofereci todos os holocaustos. Eu disse em meu coração: talvez, quando meus filhos deram um banquete e minhas filhas compareceram, talvez tenham pecado secretamente no coração. Então oferecerei um holocausto da parte deles e confessarei seus erros." Oh, Deus! Quando alguém cumpre o que Deus disse para fazer, está certo de que ele é Deus, ele tem de responder. A fé o traz à cena toda vez. Quando você fez o que sabe ser certo, quando atendeu aos requisitos dele, quando confessou e corrigiu e fez restituições e colocou isso diante de Deus, não importa quão silencioso ele esteja, ele ainda é Deus, esperando que coloque essa fé ali. Você realizou suas obras, agora ele quer ver sua fé pelas suas obras. Ele quer ver o que você fará. Se você foi ungido e recebeu oração, Deus está esperando para ver em que você vai crer quanto a isso. Não subir correndo domingo que vem e correr no dia seguinte, quando o próximo curador passar pela cidade. Ele está esperando ver sua reação quanto à sua fé. Não voltar atrás no dia seguinte e dizer: "Sinto-me tão mal, acho que não fui curado." Para começar, você não está preparado para a fila de oração. Não está. Não está. Ainda não está pronto. Você não crê que ele é Deus. Eu não. Você pode dizer: "Irmão Branham, discordo do irmão. Sua própria ação prova o que você é. Por seus frutos os conhecereis." Se um homem diz que é cristão e ainda bebe, fuma, joga e conta piadas sujas e diz: "Parte da Bíblia está certa e parte não."
Ele pode pregar o evangelho e nega parte da Bíblia. Ele ainda é pecador. Ainda não está certo. Mas quando você confessa abertamente que Deus é o mesmo Deus, e sua vida está entregue nas mãos dele para ser: Senhor, eu sou o barro, tu és o oleiro. Então peça o que quiser. A fé nunca se abalará, ficará firme. Ainda que as circunstâncias levem a determinadas situações, essa fé nunca se abalará, porque você está certo de que Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele cumpre sua promessa. Ele não pode fazer uma promessa e não cumpri-la. Se Ele é Deus, Ele tem de cumprir sua promessa. Oh, gosto muito disso. Ele tem de ficar com ela. Jó fez suas ofertas, ele fez tudo. Ele sabia que estava certo. E aqui vieram os membros da igreja, algumas igrejas de outras denominações. Disseram: Jó, melhor confessar que é pecador, pois Deus não permitiria que você fosse punido assim, sem que fosse pecador. Mas Jó disse: fiz minha confissão, coloquei o holocausto diante de Deus e não sou pecador. Ele sabia da sua posição. Então tudo continuou sem diminuir a todo vapor, tentando abater Jó e levar Jó a ponto de negar a Deus e negar aquele holocausto. No exato momento em que você toma atitude quanto a qualquer coisa que professa, isso mostra sua fraqueza, que duvida de Deus. Se pede algo a Deus e anda por aí duvidando, então você é um duvidador e não um crente. Jó sabia da sua posição e permaneceu firme nesse fundamento. Com razão, Peroné disse na hora da sua morte: em Cristo, a rocha sólida, estou firmado, todos os outros terrenos são areia movediça. Nessa rocha sólida da confissão de Jó, até sua amada esposa se retirou. Quando sua saúde se foi e as úlceras estavam sobre ele, todo esse raspava e amaldiçoou o dia em que nasceu. Disse: nem mesmo brilhe o sol, não apareça a lua à noite. Sua mulher disse: Jó, estás tão mal, por que não amaldiçoas a Deus e morres? Ele disse: falas como qualquer doida. Ele estava certo de que havia um Deus e de que havia atendido aos requisitos. Oh, sinto-me religioso. Ele sabia que havia atendido aos requisitos de Deus e ponto final. Deus estava testando sua fé. Ele testará a sua. Ele testará a minha. Mas quando atendemos aos seus requisitos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a sua promessa. Alguém entre vós está doente? Chamai os presbíteros da igreja, ungi-o com azeite e orai sobre ele. A oração da fé salvará o doente e Deus o levantará. Ponto final. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Você atendeu aos requisitos de Deus? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Isso encerra o assunto. Esteja certo de Deus. Certifique-se de que no coração você crê que essa é a palavra de Deus. Jó estava. Sua mulher disse: por que não o amaldiçoas e morres? Ora, estás piorando sem cessar. Como Satanás gosta de jogar isso em você. Ora, você não está melhor do que quando foi ungido. Você não está melhor do que quando aqueles pregadores oraram por você. Para começar, aqueles pregadores nem estão certos. Não importa aquele pregador. O que conta é a sua fé no Deus vivo. Não o que o pregador é o que Deus é. O pregador não fez a promessa, Deus fez a promessa. Não depende do pregador, depende de Deus e da sua fé em crer que é Deus. Então, esteja certo de Deus, esteja certo de que é Deus e essa é a palavra de Deus. E Deus está em sua palavra. E Jó disse: tu falas como doida. Disse: o Senhor o deu
E o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava certo de que Deus existia. E quando ele pronunciou isso, os trovões começaram a ribombar e os relâmpagos começaram a lampejar. Deus entrou em cena. Isso sempre o chama em cena. Ele esteve em silêncio por muito tempo. É o que ele está fazendo. Vejam, este bando de americanos rumo ao inferno. Hipócritas que vão à igreja. Não estou irado, mas o pecado deixa bravo qualquer um que está certo com Deus. Não bravo com a nação, não bravo com o povo, mas eu sou bravo com o diabo que fez com que essas coisas cegassem as pessoas. Esses pastores e pregadores cegos as deixam passar impunes com algum tipo de teologia feita pelo homem. Você tem de nascer de novo e Deus cumpre a sua palavra. Vendo como ele os está ninando, melhor ter certeza de que Deus existe, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. A coitada desta pequena mulher sabia que ele era Deus. Ao se esvaziar aquela panela cada vez mais, as circunstâncias pioravam sem cessar. Mas Deus estava permitindo isso acontecer. Ele gosta muito de fazer isso. Ele gosta muito de testar sua fé para ver como agirá. Deixar ser ungido e receber oração é então fazê-lo piorar. Disse: vamos lá, Satanás, ponha-o à prova. Sei que ele crê em mim. Bendito seja Deus para sempre. Ah, que coisa! Ponha-o à prova agora. Sei que ele confiou na minha palavra para tanto. Será que ele poderia dizer assim a seu respeito? Ele disse isso a respeito de Jó. Disse: faze o que quiseres com ele, mas não tire sua vida, pois sei que ele me ama. Ele ofereceu o holocausto, ele atendeu aos requisitos, fez o que eu lhe disse para fazer e crê nisso. Agora faze-o rolar sobre as brasas se quiseres. Ele tirou tudo dele. Deus duplicou quando lhe devolveu. Claro que fará isso. Ele põe nossa fé à prova para ver se realmente cremos que ele é Deus. Aquela pequena mulher, sem dúvida, disse: eu orei, sei que sou uma gentia indigna. Lembrem-se, Jesus falou dela na Bíblia. Disse: não existiam muitas viúvas nos dias de Elias, mas ele só foi enviado a uma, e ela era gentia. Oh, ele disse: eu oro. Talvez quando viu aquele último bolinho, a morte já tinha entrado pelo portão e chegado à porta. Mais um bocado cada um, e ela e o filho morreriam. Posso vê-la a noite toda orando, os ventos quentes soprando, a terra ressecada e as pessoas chorando e gritando nas ruas. Ela andou pela casa, ela olhou para seu filhinho, olhou para seu pijaminha, estava todo desgastado, e seus pés para fora. Olhou para as próprias mãos enrugadas. Ela andou de um lado a outro, mas disse: sei que ele é Deus. Fiz toda a minha confissão, fiz tudo o que ele requeria. Estou pedindo pela nossa vida, para a glória dele. Deus a viu. O resto dela saía e ia a um grande baile em algum lugar, embelezando-se, assistindo a um moderno programa de televisão ou algo assim, comportando-se mal com o mundo. Mas aquela mulher estava sós com Deus. A luz do dia raiou. Ela disse: o garotinho chorou a noite toda querendo algo para comer. O que vou fazer com um punhadinho de farinha? Sabem, aquela farinha era Cristo. Qualquer estudante da Bíblia sabe que Cristo era a oferta de farinha. E aquela oferta de farinha também tinha de ser moída com uma mó especial, até moer cada partícula igual. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todo crente crê nisso e descansa nisso. Aleluia! Podem ficar com toda a religião formal e fria que quiserem. Quanto a mim, creio que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tomo minha posição no mundo dos incrédulos. Ainda creio que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquelas mãos moíam tudo da mesma forma, porque ele é o mesmo Deus que foi então, ele é agora, hoje de manhã. Sempre será o mesmo. Era isso o que a farinha significava.
E o azeite significa o Espírito, como sabemos, de acordo com Ezequiel 4 e assim por diante. É por isso que ungimos com azeite, é o Espírito. Que é isso? Como São João 4, o Pai procura a tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Jesus era a verdade. Ele era a oferta de farinha e o azeite era o Espírito. E o Espírito, misturado com a verdade, tem de trazer algo. Se os junta, faz um bolo. Oh, onde está a sua fé? Quando a palavra de Deus é pregada em sua simplicidade, ainda que em seu poder, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a palavra sai como a farinha, você tem um azeite para misturar com ela. Pode ser só um punhadinho ou uma colherada, mas seja o que for, é real. Agora, está pronto para quê? Está pronto para a cruz, está pronto para o sacrifício próprio. É o que você tem de fazer. Se a palavra foi pregada e você tem o Espírito e se misturaram, é sacrifício próprio negar toda dor, negar toda enfermidade, negar tudo que é contrário à palavra de Deus e ficar firme nisso. O médico diz isto, aquilo ou aquilo mais, não faz diferença alguma. Fique firme nisso, porque Deus disse assim. A farinha vem, você tem o azeite, você os misturou. Agora ouço uma voz. É pouco depois do amanhecer. Uma voz falou e disse: sai para o quintal e pega 2 cavacos. Notaram que a escritura disse 2 cavacos? A cruz. Ela tem a farinha e o azeite, mas será chamada a agir agora. Age com isso. Seja lá quanto você tenha, de quanta farinha ou azeite precise, mas você tem de agir. Sacrifício próprio. 2 cavacos. Nos velhos tempos nunca acharam um jeito melhor de fazer fogueira. Quando se pega um graveto e o coloca no meio de outro graveto e os acende no meio, empurra as 2 pontas. Os índios mantêm o fogo aceso. Eu já mantive muitas vezes a noite toda. Apenas pegue uma lenha e assim e outra desse jeito e vá empurrando-as para dentro do fogo enquanto queimam. Aquele cavaco era a cruz. 2 cavacos, disse a Bíblia. A voz disse: procura no quintal e pega 2 cavacos. Na mesma hora, sobre a montanha, houve uma voz que trovejou para o profeta e disse: vai para a cidade, eu ordenei. Oh, que coisa! Ambos obedeceram. Algo tem de acontecer. Ambos estão obedecendo. Se o pregador prega a palavra e o homem que a recebe crê nela e age baseado nela, algo tem de acontecer. Se você é pecador, terá de ser salvo. Se está enfermo, terá de ser curado, porque Deus prometeu, se estivermos certos de Deus. Tão certo quanto Ele é Deus, Ele tem de guardar a sua palavra. Certo? Então a ordem foi: vai para a cidade, pois ordenei a uma mulher viúva. Uma visão apareceu diante do profeta. Aqui vem ele andando. Ele não sabe para onde está indo. Não faz diferença. Ele só está obedecendo. Ela não sabe onde os cavacos estarão, mas há 2 cavacos em algum lugar do quintal. Ela vai. Ela sai para o quintal. Ela olha em volta. Oh, que calor! Os gritos da cidade, os vagabundos noturnos chegando lá cambaleando, bebendo vinho e assim por diante. Ela olha para a rua, ela não vê nada, ela encontra um cavaco, parte da cruz, sacrifício próprio. Ela pega outro pedaço, um cavaco, e quando pega aquele segundo cavaco, oh, quão sombrio devia estar, a morte encontrando-se à porta. Ela e seu filho teriam de comer um pedacinho de bolo e morrer. Só isso. E às vezes é bem no meio da escuridão que ouvimos a voz. Quando ela pegou aquele segundo cavaco e foi voltar, houve uma voz que chegou ao portão. Disse: traze-me num vaso um pouco de água. Ela se voltou para olhar, com os 2 cavacos na mão, com a farinha e o azeite misturados e prontos. Ela disse que os havia preparado, misturado. É isso, a palavra e o Espírito têm de misturar.
Deite-se na cruz do sacrifício próprio para negar qualquer coisa que seja contrária ao que você pediu. Isso mesmo. Eu os misturei, agora vou pegar estes cavacos. E aquela voz disse: traze-me num vaso um pouquinho de água. Ela olhou e viu um homem de pé encostado no portão, de rosto fino, barbudo, careca, olhando no portão, com um velho pedaço de pele de carneiro enrolado nele. Parecia ser um velho cavalheiro bondoso. Ela disse: repartirei minha água com ele. Águas da vida. Você está disposto a dar a qualquer um, a contar a qualquer um, a ir a qualquer lugar? O momento, Senhor. Ela começa a voltar com os cavacos na mão, e a voz trovejou novamente. Não só reparte tua água, mas traze-me um pequeno bocado de pão na tua mão. O pão da vida, a água da vida, eram da vida? Ela morreria logo que acabassem. Traze-me a tua água e traze-me o teu pão. O que encontramos aqui? Que lição podemos encontrar? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Traze-me um pouco de água e um bocado de pão. Então ela se volta abatida. Posso ouvi-la dizer: Senhor, algo assim, tu és diferente dos homens que já vi e dos homens que ouço falar. Tu pareces estar tão convicto do que estás dizendo. Mas só tenho farinha, só um punhado e só uma colherada de azeite. Eu o preparei e vou assá-lo com estes 2 cavacos. E vou comê-lo, eu e meu filho, e morrer. Só tenho isso. Que ouvimos então a seguir? Porém, traze-me primeiro para mim o bolo pequeno. Deus primeiro. Não importa o que alguém diga, qualquer outra coisa, qualquer evidência, quão sombrio pareça, seja o que for, tome Deus primeiro. Sua palavra primeiro. O médico disse que não posso ficar curado, mas a palavra dele primeiro. Sou pecador demais, sou prostituta, sou jogador, sou bêbado. A palavra de Deus primeiro. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Vermelhos como o carmesim se tornarão como a branca lã. Primeiro, Deus. Vai, traze-me primeiro um bolo pequeno. Tudo o que tens, traze-o para mim. Você está disposto a entregar nas mãos dele? Minha vida, tudo o que sou. Estou com 50 anos. Você está disposto, William Branham, a entregá-la a mim? Estão dispostas, criancinhas, a entregar sua vida a mim? Estão dispostas? Conseguem fazer isso, enfermos? Podem confiar em mim? Coloquem-me em primeiro lugar. Traze um bocado de pão na tua mão e traze-me um pouco de água. Ela olhou para ele. Alguma coisa lhe disse que aquele homem sabia do que estava falando. Deus conhece os seus. Ovelhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas sabem se é escritura ou não, se está certo ou não. Ela se voltou em obediência. É isso que você precisa fazer. E quando se voltou para obedecer ao que o profeta disse para fazer, então veio o trovão do céu, que todo homem procura ouvir. Pois veio um trovão da voz do profeta, que todo pecador e todo enfermo anseia ouvir. Assim diz o Senhor. Como ansiamos ouvir isso, como as pessoas chegam à minha entrada, dizem: vem até a porta, minha filha está em tal condição, meu bebê, ora, tão fraquinho, apenas fale a palavra. Como você pode dizê-la antes que esteja em sua boca? Você mesmo estaria dizendo, mas anseiam ouvir esse assim diz o Senhor. Lá veio do outro lado da cerca, porque ela estava obedecendo, e a escuridão se dissipou. Assim diz o Senhor, a panela não ficará vazia, nem a botija secará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. Oh, que consolo! Ela fez o bolo, ela o deu ao profeta, voltou e fez alguns para seu filho e para si, e comeram e beberam com abundância sobre a terra. De onde vinha isso? Como chegava lá?
Diga-me cientificamente de onde vinha aquela farinha, de onde vinha aquele azeite, como chegava àquela botija. Ela a despejava toda, cada manhã, esvaziava a panela de farinha cada manhã e ficava vazia. Mas quando voltava em busca de mais, lá estava. De onde vinha? Confie na palavra de Deus. Esteja certo de Deus. Ele é o Criador. Você pode ter perdido a saúde, pode ter perdido o seu companheirismo. Confie na palavra dele. Esteja certo de que ele é Deus. Os tempos que estão parecendo sombrios agora podem não parecer tão sombrios se você só aceitar a palavra dele e estiver certo de que ele é Deus. Na Alemanha, certa vez, vi um quadro e não me esqueci mais dele. Um pintor alemão pintou um quadro que chamam Terra das Nuvens. E quando o vê de longe, é a escuridão mais horrível que já se viu. Apenas nuvens misturadas quando se está olhando de longe. Mas quando chega bem perto, muda. São asas de anjos batendo juntas, cantando aleluias ao Senhor. Assim é a escuridão às vezes. Seu olhar de longe parece sombrio e escuro. Mas confie na palavra de Deus e esteja certo de que Ele é Deus. E aproxime-se. Você descobrirá que são apenas asas dos anjos batendo juntas. Ela era mais ou menos como Abraão, chamada a dar tudo o que tinha, colocá-lo no altar do sacrifício. Talvez você seja chamado assim esta manhã. Deixe seus caminhos, deixe sua incredulidade, deixe tudo o que você tem. E então, pegue o azeite e a palavra e misture-os, e coloque-os no altar do sacrifício próprio. Você descobrirá que isso chamará Deus em cena tão certo quanto estou de pé neste púlpito. Pense nisso enquanto oramos. Você tem necessidade hoje? Tem necessidade maior do que fisicamente consegue alcançar? O dinheiro está tão escasso que não consegue pagar o aluguel? As crianças estão querendo sapatos novos e não têm dinheiro para comprar? A panela está vazia em sua casa e a botija quase seca? Você não pode comprar ração para o gado? E aí, algo errado? Lembre-se, ele fez uma promessa. Você está enfermo e o médico diz que precisa ser operado. Não tem dinheiro para fazê-la. Tem necessidade. Você é pecador? Sua necessidade é grande, sabendo que se Deus o chamasse hoje, você estaria perdido. É um desviado, correndo de Deus, e sabe que pertence a alguma igreja, mas sabe que não está certo. Sua própria consciência lhe diz, de acordo com a palavra, que você não está certo e você tem uma necessidade. Não deixe que essas palavras caiam em terrenos espinhosos ou em pedras, corações de pedra, que caiam em terra boa e fértil. Se está enfermo e o médico diz que não poderá sarar, e você promete a Deus que irá servi-lo todos os dias da sua vida, e está certo de que Ele é Deus, venha atender ao requisito dele. Se você tem uma necessidade, quer primeiro levantar a mão a Deus como sinal de que precisa de algo? Deus o abençoe. Oremos. Ó Senhor, tão certo quanto estou neste púlpito esta manhã, sei que não poderia haver uma mão levantada sem que tu soubesses, pois tu és Deus. Tu disseste, não se vendem tantos passarinhos por 2 ceitis? Quanto mais sois vós do que um passarinho. Quanto mais tu viste as mãos desses seres mortais pelos quais teu filho Jesus morreu, quanto mais viste as mãos deles do que verias um passarinho, se ele caiu esta manhã. Suponho que por uma dúzia de passarinhos não se venderia por 1 centavo esta manhã, porque ninguém os quer. Haveria o problema de enterrá-los, mas tu conheces cada um deles. Tu conheces cada pena que está no corpo deles. Tu conheces cada fio de cabelo que está em nossa cabeça. Ó Senhor, responde à oração.
Permite-lhes estar certos esta manhã de que tu és Deus e que é o teu Espírito. Que a insensibilidade e a beleza aparente da religião deste dia moderno se afastem deles, dizendo: "Oh, pertenço a certa igreja." Deus, que isso desapareça da mente deles agora mesmo. Neste momento, que possam avistar a vida eterna. E então eles a buscarão e terão fome dela para saber o que Deus é. E estão certos de que Ele existe. Ele cumpre sua palavra. Para o pecador que se arrependa rapidamente, apronte-se para o batismo em nome de Jesus Cristo. E tu prometeste que lhes daria o Espírito Santo. Tu disseste isso, Senhor. Tu cumpres tua promessa. Se houver um desviado que esteja certo de que tu és Deus e se afastou, que venha hoje, porque tu disseste: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E se houver aqueles que estão enfermos, que percebam que tu és Deus, tu cumpres a tua palavra. Tu tens de cumprir a tua palavra enquanto se entregam com seu azeite o Espírito que está nos que estão confessando que creem. E então também com a palavra, o pão da vida que saiu, Cristo, moído por eles no Antigo Testamento. E no Novo Testamento para mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que misturem essa palavra com o azeite, Espírito, que eles têm. Então se coloquem de pé no altar dizendo: só tenho isto, Senhor, eu o trago. Oh, como tu irás multiplicar, como isto chamará o Deus à história em cena, como isto fará Jeová se levantar com satisfação no coração de que tenho um filho que me obedece. Eu o fiz passar pelo teste, e ele prova que me ama e crê em mim. Ele está certo de que eu existo. Pois dito está, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Concede nesta hora, enquanto o entregamos a ti. E agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, e aqueles que estão precisando de qualquer coisa poderiam ficar de pé, que queiram colocar. Agora, se você não está certo de que ele é Deus, se está certo de que ele é Deus, que vai cumprir sua promessa, salvação, cura, seja o que for, se está certo de que ele é Deus, fique de pé. Se tem outra pessoa pela qual deseja orar, fique de pé. Se está certo de que ele é Deus, dê a conhecer o seu pedido nas Assembleias dos Santos. Você está fazendo isso ao se pôr de: eu sou certo de que ele é Deus, creio que ele cumpre sua palavra, e tenho certeza de que meu pedido, vou colocá-lo sobre o sangue agora mesmo. Se fizer isso, colocar todo pecado é incredulidade. Você pode ser membro da igreja, mas quero dizer pecado, sua incredulidade. Você a está entregando como sacrifício. Vai sacrificá-la. Você está vindo para a cruz. Você vai sacrificar agora toda a sua incredulidade e entregá-la a ele. E sabe que ele existe e está certo de que ele responderá. Se você é um desses, levante a mão. Permaneça assim. Senhor, tu és Deus. Aqui está o azeite deles e o grão deles, misturados. Estão trazendo-os para a cruz, onde o fogo de Deus cairá no coração deles, se forem realmente sinceros, e consumirá esse sacrifício. Tu entrarás em cena, elevarás o nível da água, vindo do céu em um carro de fogo. Tu farás tremer todo o céu e a terra para recompensá-los, enquanto estão com as mãos levantadas, significando que creem e se entregaram, e todo pedido que têm, aí mesmo em teu altar. Ó Deus do céu e da terra, o juiz dos céus e da terra, certamente o juiz do céu e da terra exercerá justiça. Com certeza ele cumprirá a sua palavra.
Tu que conheces o coração dos homens, o coração das mulheres, o coração destas pessoas. Senhor Deus, levanto minhas próprias mãos, pois sei que tem uma mudança de ministério agora, e creio que Tu existes. Eu te vi lá em uma coluna de fogo. Eu te vi esquadrinhar os segredos do coração dos homens. Nenhuma vez falhaste. Tu prometeste quando o fizeste ali do outro lado da rua aqui, quando começaste a lidar para fazer essas coisas, e me protegeste ao redor do mundo repetidas vezes. Tenho certeza de que Tu és Deus. Estou certo disso. Eu me ofereço com estas pessoas e o sacrifício de tudo que tenho, Senhor, a Ti para serviço. Estou começando de novo, Senhor, a rodar o mundo. Ajuda-me, ó Deus. Se descrevi de Ti em algum momento, perdoa-me os meus pecados, perdoa-me a minha incredulidade. Sei que Tu existes e que és galardoador dos que Te buscam. Da mesma forma, confesso os pecados do meu povo esta manhã, suas fraquezas e suas dúvidas, enquanto estão de pé com os braços levantados. Confesso os seus pecados, Senhor, e todas as nossas fraquezas. Envia o Espírito Santo sobre nós como selo da Tua aprovação, de que Tu és Deus. E Tu estás aqui agora para nos receber e nos tomar em Teus braços e nos redimir de tudo o que perdemos. Se é a nossa saúde, que seja restaurada 100 vezes tanto. Se é a nossa alma, que venha a nós como um artigo brilhante e florescente, cheio do Espírito Santo, para ser apresentado diante de Deus. Se é incredulidade, que venha a nós de novo, Senhor, com fé para mover montes. Concede, Senhor. Cremos que estás te movendo, o Espírito Santo enchendo todo este edifício sobre estas pessoas e no coração delas, tocando-as para aceitar o Deus vivo. Isso fazemos em nome de Jesus Cristo. Minha fé espera em Ti. Tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino, agora ouve-me enquanto oro. Tira todos os meus pecados. Nunca permitas que de Ti me desvie. Está sendo sincero? Você recebe isso? Levante a mão e diga: recebo agora, creio nele, enquanto trilho o escuro labirinto da vida. E os pesares ao meu redor se espalham. Sê Tu meu guia. Faze as trevas se tornarem dia. Tira os temores da tristeza. Nunca permitas que de Ti me desvie. Inclinemos a cabeça. Depois desta mensagem severa e cortante, rude e trazida duramente, mas é a verdade. E se você humildemente crê que receberá o que pediu, nunca deixe nada tirá-lo dessa estrada reta. Fique firme aí. Não importa o quanto eu pregasse, o que eu fizesse ou o que qualquer homem fizesse, isso nunca surtirá efeito até que você aceite isso como propriedade pessoal sua. Se você crê nisso de todo o coração, tudo o que desejou, se confessou os pecados, Deus o perdoou. Nunca mais duvide. Se está desviado, você foi trazido de volta esta manhã.
Você precisa do Espírito Santo, então seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do seu pecado. Essa é a palavra de Deus. Ele não a alterará por igreja alguma, denominação alguma ou por ninguém mais. Tem de ser assim. Temos de atender aos requisitos dele, não aos requisitos da igreja, aos requisitos dele. É o que devemos fazer. Ele disse, a oração da fé salvará o doente. Se está doente, eu fiz a oração da fé por você. Você a fez em seu coração. E creia, aceite, fique firme nisso. Terá de ser assim. Nada pode tirar isso, não importa quão sombrio pareça. Você diz, bem, pode parecer que ainda estou enfermo. Isso não, são apenas as asas dos anjos juntas, só isso. É Deus em forma de bênção. Parece sombrio para você. Aproxime-se um pouco mais e olhe de novo. Veja se não é Deus lá de pé cumprindo a sua palavra. Agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, vou entregar o culto ao irmão Neville, nosso pastor.